Pessoal, chegando aqui no aeroporto de Guarulhos, a gente está indo a caminho agora Suíça, onde a gente vai fazer a nossa conexão. E depois a gente vai para Copenhague, né, onde é a missão oficial. E eu vou te atualizando sobre os desdobramentos, né? Você sabe que eu fui pro Vale do Silício no início do ano, em missão oficial também, mostrei pra vocês, o vídeo tá aí. E eu fui sofrendo com as pernas angustiadas, então dessa vez eu tô indo com medo de compressão. Me falar que é coisa de velho, mas enfim, é melhor do que ficar agonizando o voo inteiro sem poder dormir. Pessoal, a gente acabou de chegar aqui na Suíça, agora a gente vai partir pra Copenhague e seguimos aqui na nossa viagem, na nossa missão para visitar aí as TPPs de tecnologia verde, conhecer a parte do trabalho do parlamento sobre propriedade intelectual, do poder executivo sobre propriedade intelectual e sobre empreendedorismo. Valeu! Bom pessoal, acabei de chegar aqui na Dinamarca e hoje é dia de fazer isenção de imposto de renda, se acostumar com o fuso horário, né, porque são 4 horas de diferença, né? Acho que eu vou dar uma capotada e depois talvez uma volta na rua. Não tem necessidade de descansar. Esse palácio todo aí é da rainha. Aqui é o hotel que o governo dinamarquês arranjou pra gente, ó. Olha a cama, que engraçado. Parece aquelas camas de filme medieval. Um vazão. Um panfleto com trocadilho. E é isso aqui. Ah, é uma caneta de papel. É, são isso. Um kit. kit gay. Uma água. O que tem nesse kit? Unboxing de kit. Que é isso? Chá preto. Café, coisa pra mexer o café! Esse creme estranho aqui que eles usam como leite, igual aos Estados Unidos. Chá verde, matcha. Ele fala tão bonito, Né? Essa fumaça saindo é basicamente lixo, né, que eles utilizam depois para gerar energia para a própria cidade. Pessoal, a gente chegou aqui para nossa primeira reunião na Dinamarca, no Ministério da Indústria, Comércio, Empreendedorismo, enfim, a gente está chegando aqui na nossa primeira reunião. Meu lanchinho, vou comer pra ficar Muito forte. Pessoal, a gente acabou de sair do Ministério da Indústria aqui da Dinamarca, né? Tivemos uma apresentação sobre propriedade intelectual. Me chama muito a atenção o fato deles serem um fast track, né? Uma via rápida para você tirar uma patente, que é de 6 meses, né? Sendo que o tempo médio no Brasil já chegou a ser 14 anos, hoje está em 7 anos no INPE. Nós no Brasil tínhamos uma carga de 140 mil processos parados. Hoje, com uma parceria com a Dinamarca, nós temos só 10 mil processos parados, né? Mas a gente tem muito a aprender com eles nesse sentido. Também inovação e tecnologia, o nosso investimento do PIB é 0,7% em termos de investimento público e o privado é 0,7% também, totalizando 1,4%. Já o deles, o investimento público é de 1% e o investimento privado é de 2%, sendo que as empresas têm fundações e essas fundações investem em projetos de pesquisa privados, principalmente de pequenas e microempresas, e também em projetos públicos de pesquisa, né? E para além disso, nessas fundações garantem um abatimento do imposto que as empresas pagam. Então tem um incentivo, né, do Estado para que haja investimento privado em pesquisa. E para além disso, o que eu achei muito interessante é que o Instituto aqui de Patentes sobrevive apenas com receitas próprias, com serviços prestados de patentes e também para pequenas e microempresas poderem desenvolver, né, e ganhar dinheiro com propriedade intelectual, que é uma coisa que eles valorizam muito aqui. Olha, eu queria muito dizer que não tem assalto na Dinamarca, mas 30 conto uma coquinha, realmente, cara, pode chamar a polícia. Pessoal, tô aqui na House of Green, que é basicamente uma iniciativa de parceria público-privada, né, entre o governo
dinamarquesa, empresas, fundos de pensão e associações da sociedade civil e universidades dinamarquesas, né? Basicamente um instrumento de propaganda para promover a Dinamarca como um país verde e mostrar todas as iniciativas que a Dinamarca tem, né? Nos últimos 50 anos, a Dinamarca se planejou para ter uma economia verde, né? Ela passou de 50 anos atrás importar 99% de petróleo, né, para sua matriz energética, para ser autossuficiente e ter 50% da sua matriz verde. Ao mesmo tempo, reduzir ao longo do tempo, né, a emissão de carbono por habitante. Mas ainda, né, nós temos uma vantagem, né? 50% da matriz energética da Dinamarca é verde, 74% da nossa matriz é verde e, mais do que isso, a nossa emissão de carbono é menos da metade da emissão de carbono per capita da Dinamarca. Claro, muito porque os nossos habitantes não têm acesso ao consumo que os dinamarqueses têm. Mas ainda assim, isso mostra o quanto a gente vende mal o nosso país para o resto do mundo como uma economia verde, como um país verde, como um país que preserva a maior parte da sua mata nativa, como um país que tem uma matriz energética limpa e renovável e como um país que tem baixa emissão de carbono, né? Enquanto isso, a gente precisa ficar muitas vezes, né, escutando, principalmente de franceses, né, acusações de que nós temos muito desmatamento, ou de que nós temos muita poluição, quando na realidade é justamente o contrário, né? O Brasil é um país muito mais sustentável, apesar de subdesenvolvido, do que a Europa. Agora, é muito interessante ver o case da Dinamarca, porque eles conseguiram diminuir o consumo de energia elétrica, eles conseguiram diminuir o consumo de água e aumentar, né, nesses 50 anos, o seu PIB em 50% ou 60%, ou seja, diminuindo o consumo de energia, de água, etc., conseguiram ainda assim, principalmente com base em inovação e investimento público e privado em tecnologia, exportação de tecnologia e de serviços, é uma economia basicamente de serviços, 90% de serviços, só 10% de resto, incluindo a indústria, conseguiram se desenvolver tanto, né? Mostrando que a Dinamarca é o país que tem o maior número de bicicletas per capita, né? E isso é muito, a gente vê muito em Copenhague, assim, centenas de bicicletas na rua. Uma coisa que ajuda muito é que as coisas são perto, né? A gente tá falando de um país do tamanho do Espírito Santo e Copenhague é uma cidade muito plana, né? O consumo de água diminuiu 38,5% desde 1990 e a meta deles é ser 100% independente de combustíveis fósseis até 2050. E esse é o Lucas Redeca. Aí, tamo aí. And this is our host. Hi. O Wizard, você bilíngue. Uma coisa legal da Dinamarca é que eles possuem uma das águas mais limpas do mundo. Quando eu cheguei no hotel, eu até esqueci de mostrar pra vocês, mas a garrafa d'água tava vazia. Eu falei, pô, dinamarquês tá de sacanagem comigo, né? Mas aí na garrafa tava escrito, nós temos uma das águas mais limpas do mundo. Pode ir lá na torneira do banheiro, pegar e tomar. E é exatamente isso que eles fazem, realmente pegar a água da torneira, decidir a temperatura aqui e tomar a aguinha. Eu não me importo muito com isso não, porque eu até prefiro tomar um suco. He knew that this would require collaboration and partnerships across the public and private sector. Pessoal, nós estivemos na nossa missão na Food Nation, que é basicamente uma união, aliás, essa união acontece muito aqui na Dinamarca e parece ser o coração da economia ou mesmo um pacto social, né? Que é uma mistura de academia, né, das universidades, com o governo, com os sindicatos, com as empresas, né? E a Food Nation é basicamente essa união, né? Uma parceria público-privada que inclui, né, academia, inclui sindicatos, inclui até fundos de pensão e que promove e pensa juntos soluções para a agricultura, né, aqui da Dinamarca, que é uma das agriculturas mais produtivas da Europa. Apesar de um território muito pequeno, né, da Dinamarca, uma população também pequena, eles produzem 3 vezes, né, aquilo que eles consomem internamente. Então eles são exportadores de comida, também são referência em produção sustentável, mostram, né, como juntar, né, eles chamam como juntar o colarinho branco, né, o investidor, com o colarinho azul, né, que é o chão de fábrica, por assim dizer, que é o trabalhador, que é o sujeito que está na ponta, com a academia e com o governo, né? Então, as universidades pensam como melhorar o agro, né? O governo pensa como melhorar o agro, os sindicatos pensam como melhorar o agro e a indústria pensa como melhorar o agro. Todos trazem as suas soluções dentro de uma única instituição e isso traz muita eficiência, né? Isso, bom, segundo a CEO da Food Nation, né, essa integração
traz aí de 30% a 40% de produtividade, muitas vezes com coisas simples que são trazidas por um dos elementos, né, dessa união, desse pacto, e que não são percebidas no dia a dia, né, e nunca seriam percebidas caso eles não estivessem integrados. Claro, a gente teria uma dificuldade imensa, né, de promover um modelo semelhante aqui no Brasil. Acho que é possível, mas só no longo prazo, porque a gente sabe, né, existe um preconceito na academia, nas universidades, em trabalhar para a sociedade, né, trabalhar em conjunto com o mercado, né. Existe também uma resistência, de se trabalhar, empresas trabalharem junto com os sindicatos. Existiria uma grande resistência, porque a tensão que existe no Brasil é muito grande, e do governo se envolver com tudo isso também, né? O nível de corrupção aqui é baixíssimo, né? Já diferente do que acontece no Brasil, mas de todo modo é um modelo muito interessante de governança, né? Partindo da premissa de que todos, ou a maior parte das pessoas envolvidas, estão bem intencionadas, querem o bem comum e tem um interesse em comum, né, visam, se aumenta a produtividade, se aumenta a sustentabilidade, todo mundo ganha. O governo ganha, a academia ganha financiamento para suas pesquisas, o governo faz o país como um todo crescer, a indústria cresce e os empregos, né, os sindicatos fazem com que com esse pacto, né, fazendo parte desse pacto, a produtividade aumenta os salários, se criem novos empregos, se descubram novas tecnologias. E mais uma vez eles batem também na tecla da propriedade intelectual, do desenvolvimento de tecnologia e do planejamento para o desenvolvimento dessa tecnologia. Pessoal, a gente está pegando aqui o ferry boat indo para Aarhus, que é onde a gente vai para a universidade. Olha só que legal. Ferry boat, a van da embaixada ficou lá embaixo e aí a gente fica aqui dentro uma salinha, ó, que tem café, que tem, enfim, é como se fosse, isso me lembra muito o Shinkansen, né, o trem japonês que tem café, que tem serviço dentro, enquanto você faz a sua viagem, uma viagem de mais ou menos 1 hora e 15 minutos, e essa é a vista de fora. Que lugar bonito, bonito demais. A gente está na Novo Nordisk, que é a maior empresa de tratamento, né, ou de produção de medicamentos de diabetes do mundo. A gente importa daqui. Aqui eles fazem uma linha do tempo, né? Antes da descoberta da insulina, crianças com 10 anos de idade só tinham expectativa de viver 1 ano, né? Passou 1945 até 2015. As crianças com diagnóstico precoce, né, tem expectativa de vida de até 69 anos. Isso aqui, ó, a diferença, 1925, tamanho da agulha para hoje, praticamente aí 10 vezes menor. E aqui eles mostram globalmente o aumento da obesidade e da diabetes. Diabetes é o azul, né? Obesidade é o branco. Ao avanço 2010, 15, 20, 25, a expectativa, claro, né? Expectativa de gasto. Em 2030, com diabetes, mais ou menos $1 bilhão, e com obesidade, $3 bilhões, né? Eles colocam aqui de tratar a obesidade como doença, como de fato é, né? Significa que alguém está comendo mais do que deveria comer. Gostoso! Senador Marcos, o senador é um astronauta, certo? Isso. O que o senador tá bebendo?